de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Jamile Azevedo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Crédito inicial. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Will para cegos. Nome do livro: Deficiência Visual e o Mundo do Trabalho. Mitos e Verdades. Autores: Tânia Mara Aguiar Jung, Márcia Regina Kretzer, Maria Cecília Lara de Toledo e Maria Cristina Godoy Cruz Felipe. Leitura de contracapa. O trabalho faz parte da vida do ser humano e não é diferente para as pessoas com deficiência visual. Historicamente, essas pessoas foram marginalizadas e seu acesso ao trabalho proporcionará quedas nas taxas de pobreza, menor isolamento social, aumento da participação política, maior autoestima, autonomia e independência do cidadão. Neste livro, são abordados preconceitos, mitos e diversas questões relacionadas às potencialidades das pessoas com deficiência visual no mundo do trabalho. Apresentação. O mundo tem passado por muitas transformações em relação às pessoas, às condições sociais e à própria deficiência visual. Com o advento de novas tecnologias e com o avanço científico, a sociedade assumiu uma nova postura frente aos seus semelhantes, surgindo uma nova dimensão da ética em todos os setores da vida. Nos últimos anos, a efetiva inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho teve grandes avanços, conquistados através de legislações específicas, como a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de 1983, e a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas. A sociedade empresarial passou a reconhecer que a pessoa cega ou com baixa visão é um ser humano igual aos outros em sua essência, inclusive com os mesmos deveres e direitos. Através do trabalho, a pessoa assume seu papel perante a sociedade, construindo assim sua identidade profissional, estabelecendo relações e vínculos com o grupo de trabalho, obtendo recursos necessários para que possa se manter, construir uma família e buscar uma melhor qualidade de vida. A inclusão do ponto de vista social engloba todas as esferas da vida de um ser humano. Não se deseja uma sociedade homogênea
uma vez que a diversidade é que confere ao ser humano a saudável convivência com a diferença, o que permite trocas, crescimento e emancipação. Deseja-se que todos aprendam a conviver com as diferenças, respeitando-as para que possamos ter uma sociedade ética e justa. Dorina de Gouveia Noil, presidente emérita e vitalícia, Fundação Dorina Noil para Cegos, São Paulo, 8 de outubro de 2009. Citação: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23º. Sumário. Introdução. Pasta 1. Conceituando a deficiência visual. Pasta 2. O mundo do trabalho e a pessoa com deficiência visual. Pasta 3. Competências e habilidades da pessoa com deficiência visual. Pasta 4. Legislação sobre empregabilidade. Pasta 5. Empresas e responsabilidade social. Pasta 6. Ambiente acessível, facilitador para a inclusão. Pasta 7. Empregabilidade, mitos e verdades. Pasta 8. Sugestões de como auxiliar a pessoa com deficiência visual. Pasta 9. Sites importantes. Pasta 10. Bibliografia. Pasta 11. Pasta 1. Introdução. Neste livro serão abordados preconceitos, mitos e diversas questões relacionadas às potencialidades das pessoas com deficiência visual no trabalho. Atualmente, é cada vez mais comum encontrar pessoas com alguma deficiência exercendo atividades nas mais variadas áreas. No mundo do trabalho, a cada ano, fica mais fácil perceber que apresentar uma deficiência não é impedimento para exercer muitas funções. Não existe vaga especialmente indicada para a pessoa com deficiência. Assim como para qualquer outro candidato, o critério de seleção baseia-se nas competências e no perfil profissional, pois o importante é o potencial laboral de cada indivíduo. O trabalho faz parte da vida do ser humano e não é diferente para as pessoas com deficiência visual. Historicamente, essas pessoas sempre foram marginalizadas, mas, recentemente, por meio do acesso ao trabalho, busca-se a diminuição da exclusão social desse grupo, o aumento da participação política, o crescimento de sua autoestima, autonomia e independência como cidadão. Pasta 2. Conceituando a deficiência visual. Para fins legais, o governo brasileiro, através do Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, define deficiência visual como cegueira, acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Baseado nessas definições, o oftalmologista fornece o diagnóstico por meio de um laudo oftalmológico, que fará parte da documentação que o empregador necessitará para a contratação de pessoas com deficiência visual, com a finalidade de cumprir a lei de cotas. É importante ressaltar que as pessoas com baixa visão encontram dificuldades específicas de acordo com o grau de deficiência e a especificidade da patologia que a causou.
Entre essas dificuldades, podemos destacar a variação de campo visual, imagem desfocada, necessidade de maior ou menor intensidade de luz, como também diferenças significativas em relação à visão durante o dia e o período noturno. Mesmo usando óculos comuns, lentes de contato, implantes de lentes intraoculares ou outros recursos ópticos, as pessoas com baixa visão não conseguem, muitas vezes, ter uma visão nítida, necessitando de algumas adequações para o desempenho profissional. Pasta 3. O mundo do trabalho e a pessoa com deficiência visual. Para falar sobre o mundo do trabalho e a pessoa com deficiência visual, é importante entender o processo histórico de como se deu o processo de exclusão à inclusão. Ao longo da história humana, obtém-se registros da exclusão social das pessoas com deficiência desde a Grécia Antiga, na Idade Média, até o início do século XX. Esses registros indicam que as pessoas com deficiência eram relegadas à própria sorte, totalmente segregadas pela sociedade. Após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, surgiram as primeiras atividades coordenadas reconhecidas como reabilitação. As instituições deixam de ser vistas como assistencialistas e passam a preparar a pessoa com deficiência para a inclusão no mundo do trabalho. Nessa época, também surgiram, na Europa e nos Estados Unidos, as primeiras leis de proteção aos acidentados de trabalho, bem como novas formas de atenção à saúde dos trabalhadores. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, os programas de reabilitação sofreram influências da ONU, Organização das Nações Unidas, que em 1948 promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirmando que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Em 2006, a ONU aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, definindo que essas pessoas sejam vistas como indivíduos capazes não só de exigir seus direitos, mas de tomar decisões como membros ativos da sociedade. A partir da segunda metade do século XX, começaram a surgir algumas instituições especializadas em preparar pessoas com deficiências para a inclusão no mundo do trabalho, oferecendo-lhes educação especializada, reabilitação e atividades profissionalizantes. No Brasil, em maio de 1953, a convite do governo brasileiro, por sugestão da professora Dorina Nowil, esteve em São Paulo a ilustre educadora Helen Keller. Na programação de sua visita, Helen participou da reunião da sede da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ocasião em que se deu início à organização e à instalação do Serviço de Pesquisa e Colocação de Cegos nas Indústrias, denominado como Serviço de Adaptação Profissional de Cegos, no Departamento Regional do SENAI, em São Paulo. Programa de Empregabilidade. É importante que o indivíduo com deficiência visual tenha a oportunidade de participar de um programa de empregabilidade que lhe dê possibilidades de obter conhecimento sobre as profissões e funções existentes no mercado de trabalho, realizar orientação vocacional e receber orientações sobre a importância de participar de cursos de capacitação profissional, como informática, idiomas e outros. Com novos conhecimentos e bem orientado, o indivíduo estará apto a conseguir um emprego de acordo com as suas competências. Por meio desse programa, são identificados aspectos relacionados à autonomia e independência do indivíduo, as relações interpessoais e as dificuldades de comunicação. De acordo com as necessidades identificadas, a pessoa com deficiência visual deverá, se possível, ser encaminhada a realizar um programa de reabilitação integral. O processo de reabilitação integral das pessoas com deficiência utiliza técnicas e procedimentos específicos, buscando resgatar a reconstrução do eu dessas pessoas com a finalidade de incluí-las socialmente.
Essa reabilitação compreende medidas indicadas para compensar a perdas de funções e medidas apropriadas para restaurar as relações intrapessoais, interpessoais e as relações sociais mais amplas. Para atingir esses objetivos, o programa de reabilitação deve envolver profissionais da área do serviço social, psicologia, pedagogia especializada, terapia ocupacional, fisioterapia e especialistas em orientação e mobilidade. Ao contratar um novo colaborador com deficiência que tenha participado desse processo, a empresa sentirá uma maior segurança nessa contratação, uma vez que o programa de empregabilidade garante não só o segmento profissional durante o período de experiência do funcionário, como também uma consultoria especializada para as questões relacionadas à deficiência. Segmento profissional em empresas, buscando uma inclusão efetiva. Citação: quero mostrar que sou uma pessoa capaz. Eu tenho desejos e vontades, e quero que me vejam apenas como deficiente, mas quero ser reconhecido como um grande profissional. Depoimento de Sandro, que participou do processo seletivo em empresa de telefonia para a função de assistente administrativo de RH. Pasta 4. Competências e habilidades da pessoa com deficiência visual. Atualmente, as empresas estão em busca de profissionais com habilidades técnicas e comportamentais que contribuam para o crescimento do seu empreendimento. Em vista disso, a seleção profissional baseada na competência do indivíduo vem ganhando espaço nas organizações. Entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que uma pessoa desenvolva suas funções e responsabilidades, tais como boa comunicação e apresentação, capacidade para aprender, empatia, flexibilidade, relacionamento interpessoal, facilidade na utilização das novas tecnologias da informação, otimismo e persistência. Quanto às habilidades, elas estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Os profissionais responsáveis pelo recrutamento e seleção das pessoas com deficiência visual precisam ter bem claro que as exigências a serem feitas devem estar adequadas às peculiaridades que caracterizam os indivíduos com essa deficiência. Para que se consiga êxito nessa contratação, é importante que o colaborador tenha acesso a equipamentos específicos e recursos tecnológicos que possibilitarão um melhor desempenho profissional. Nos casos de baixa visão, conforme as necessidades de cada pessoa, recursos ópticos especiais são indicados para melhorar a eficiência do resíduo visual, tais como lupa eletrônica, lupa de apoio, telelupa e outros. Muitos desses recursos já são utilizados cotidianamente pela pessoa com deficiência visual. Quanto aos recursos tecnológicos, podemos citar os softwares que permitem leitura de textos através de um sistema de voz sintetizada, entre eles o DOSVox, Virtual Vision, JAWS e o WinVox. Alguns deles são complementados com sistemas de ampliação de texto e imagens, como o Magic e o Zoom Test. Para a autonomia e independência na locomoção, o indivíduo com baixa visão ou cegueira pode utilizar-se de recursos como a bengala longa, o cão-guia e recursos ópticos. A bengala longa é um recurso que permite ao indivíduo reconhecer o ambiente de trabalho e interagir com independência e segurança. O cão-guia desenvolve a mesma função da bengala longa. A Lei Federal nº 11.126, de 27 de junho de 2005, assegura à pessoa com deficiência visual, usuária de cão-guia, o direito de ingressar e permanecer com o animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. Citação: a reabilitação profissional foi uma grande oportunidade que tive e, por meio dela,
me tornei mais independente e consegui alcançar o meu objetivo, que era ingressar no mercado de trabalho. Me sinto realizado e feliz por poder compartilhar minha experiência com a sociedade. Ademilson, revisor Braille. Considero o trabalho da Fundação Dorina essencial e imprescindível para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, pois, através das diversas técnicas lá aprendidas, podemos mostrar à sociedade que não somos nem super-heróis, nem coitadinhos, apenas pessoas que, como todos, merecem uma oportunidade. Marcelo Pânico, advogado. Pasta 5. Legislação sobre empregabilidade. Nos últimos anos, a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho teve grandes avanços, conquistados através de legislações específicas, como a Convenção 159 de 1983 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, cuja temática é o trabalho da pessoa com deficiência. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, que proíbe a discriminação para admissão e remuneração em razão de deficiência. Artigo 7º, inciso 31. E garante a reserva de vagas na administração direta e indireta às pessoas com deficiência. Artigo 37º, inciso 8. A Lei 8.112/90, que estabelece a reserva de 5% a 20% dos cargos da administração direta e indireta às pessoas com deficiência. A Lei 8.213/91, também conhecida como Lei de Cotas, que no artigo 93 fixa uma cota de 2% a 5% de emprego para as pessoas habilitadas ou reabilitadas nas empresas com mais de 100 empregados. O Decreto número 3.298/99, que regulamenta as leis anteriores, além do Decreto 5.296/04, que regulamenta as leis 10.048 e 10.098, ambas do ano 2000, para o transporte público adaptado e a remoção de barreiras arquitetônicas. A Convenção 159 da OIT recomenda aos países membros que considerem o objetivo da readaptação profissional, que é permitir que as pessoas com deficiência consigam e mantenham um emprego conveniente e progridam profissionalmente e facilitem sua inserção ou reinserção na sociedade. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo número 51, de 28 de agosto de 1989, o que lhe outorgou força de lei. A OIT também determina que pessoas com deficiência desfrutem com equidade das oportunidades de acesso, conquistem e desenvolvam o seu trabalho, o qual, sempre que possível, deve corresponder à sua própria escolha e trazer qualidade de vida sustentável. A ONU aprovou em 2006 a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, estando o direito ao trabalho contido no artigo 27, cujo teor, sinteticamente, é o de assegurar a liberdade de escolha de trabalho, adaptação física e atitudinal dos locais de trabalho, formação profissional, salário justo e em condição de igualdade como qualquer outro cidadão, condições seguras e saudáveis de trabalho, garantia de progressão profissional e preservação do emprego, habilitação e reabilitação profissional, proteção contra o trabalho forçado ou escravo, entre outros. Na legislação brasileira, a Lei Federal nº 8.213/91, Lei de Cotas, no artigo 93, estabelece a obrigatoriedade das empresas a preencher uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência, na proporção abaixo. 1. De 100 a 200 empregados, 2%. 2. De 201 a 500 empregados, 3%. 3. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E 4. De 1.001 em diante, 5%. Citação.
A experiência é enriquecedora. Nunca tive contato com pessoas com deficiência visual. Contudo, fiquei tranquilo ao perceber que, com os recursos adequados, o Maurício desempenha sua função como os demais colaboradores da equipe. Jorge Bispo, analista de suporte pleno, orientando o colaborador Maurício, analista de tecnologia de informação júnior. Pasta 6. Empresas e responsabilidade social. Para a empresa socialmente responsável, a contratação de pessoas com deficiência não é vista apenas como uma obrigação legal. A inclusão faz parte da sua política de responsabilidade social, sendo desenvolvidos programas amplos e estruturados de recrutamento, seleção, contratação, capacitação e desenvolvimento dessas pessoas. A contratação de um profissional com deficiência traz diversos benefícios, tanto para a própria pessoa quanto para a empresa. A pessoa com deficiência visual busca a igualdade e quer ser útil à sociedade. Com a inclusão profissional, há uma melhora na sua autoestima. Ela passa a ser reconhecida como um profissional capaz e produtivo, a ter independência financeira e sente-se incluído na sociedade com os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão. Na empresa, ocorrem mudanças na sua forma de gestão que se definem pela relação ética e transparente com todos os públicos com os quais se relaciona: clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, comunidade, governo e também com o meio ambiente. A empresa passa a ter sua imagem melhorada, criando novos valores, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais, refletindo positivamente na sociedade como um todo. Citação: Fui encaminhada para uma entrevista na empresa na qual trabalho hoje, dentro de um shopping. Estou pensando em fazer uma faculdade. Agora sei que sou capaz e vou buscar crescimento profissional. Cristiane, auxiliar de atendente em empresa de produtos alimentícios. Pasta 7. Ambiente acessível. Facilitador para a inclusão. Apesar de existir uma legislação específica que assegure às pessoas com deficiência o direito ao trabalho, muitas vezes ocorrem dificuldades para uma efetiva inclusão. Em algumas situações, as barreiras atitudinais e arquitetônicas tornam-se um obstáculo para garantir o acesso nesses ambientes. Atualmente, a questão da acessibilidade é reconhecida como um importante elemento para o desenvolvimento de qualquer colaborador. Quando o ambiente de trabalho é adequado às necessidades do indivíduo, teremos, consequentemente, uma maior satisfação e um melhor rendimento profissional. Ao realizar adequações no ambiente de trabalho, o empregador depara-se com dificuldades por desconhecer o como e o que fazer. Orientações para essa questão poderão ser obtidas através da norma regulamentadora NR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, como também através de assessoria técnica especializada nas organizações de atendimento às pessoas com deficiência visual. No Brasil, o tema da acessibilidade tem se mostrado em processo inicial de aplicação. Nesse sentido, medidas tomadas pelo sistema legislativo federal, estadual e municipal têm buscado assegurar que as empresas se adequem às normas e orientações, contribuindo para uma melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. O conhecimento sobre as relações das barreiras de acesso encontradas no ambiente de trabalho tornou-se, portanto, responsabilidade de todo empregador. Mas que tipo de acessibilidade e quais são as barreiras que estamos utilizando como referência? Utilizamos o conceito mais amplo de acessibilidade estabelecido na legislação e encontrado nos critérios da ABNT, ou seja, possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.
Antes de falarmos sobre barreiras, é importante conhecermos a concepção do desenho universal proposto por essa norma, que é proporcionar a maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos. Está relacionado ao respeito à diversidade humana, considerando as diferenças existentes entre as pessoas, buscando garantir acessibilidade a todos os componentes do ambiente, tendo como princípios básicos: 1. Acomodar amplamente as diferenças antropométricas, ou seja, permitir que pessoas de diversos padrões, adultos, crianças, idosos, etc., ou em diferentes situações, de pé, sentados, etc., possam interagir sem restrições com o ambiente projetado. Isso significa estar atento a alguns limites físicos e sensoriais capazes de comprometer a ação e o alcance impostos às pessoas mais baixas, mais altas ou em cadeiras de rodas, por exemplo. 2. Reduzir a quantidade de energia necessária para a utilização de produtos e ambientes. Considerar distâncias e espaços, de modo que esses fatores não obriguem o indivíduo a um esforço adicional ou ao cansaço físico. 3. Adequar ambientes e equipamentos prevendo as necessidades de pessoas com redução das percepções visuais ou auditivas, utilizando-se de soluções específicas por meio de cores contrastantes, sinais táteis e sonoros. 4. Integrar ambientes e produtos para que sejam concebidos como sistemas e não como partes isoladas. Um planejamento adequado, seguindo os preceitos básicos do desenho universal e dos critérios estabelecidos na norma regulamentadora 9050 da ABNT, devem promover a independência necessária relativa às barreiras arquitetônicas e ambientais. Entretanto, para garantir essa independência, o mais importante é a mudança de atitude e a eliminação das barreiras atitudinais e/ou sociais construídas durante todo o processo de evolução da humanidade por influência de diversos fatores, religiosos, culturais e outros. Essas barreiras tornaram-se as mais difíceis de serem transpostas, porque exigem mudança de comportamento, ideias e pensamentos sobre a pessoa com deficiência e a sua inclusão. Várias ações de sensibilização podem ser empregadas nas empresas para intervir nessas barreiras, tais como palestras, campanhas e dinâmicas de grupos sobre as questões da deficiência visual, envolvendo todos os colaboradores com o objetivo de possibilitar a transformação da sociedade através do estímulo e incentivo da dissolução de preconceitos, para que seja possível concretizar a inclusão social da pessoa com deficiência visual de forma positiva, respeitando a diversidade. Sugestões para tornar o ambiente de trabalho acessível. Os carpetes e capachos grandes e espessos devem ser evitados, pois prejudicam a movimentação das pessoas com deficiência visual e outras pessoas com mobilidade reduzida. Elevadores com sinalização tátil, em braille, e sonora, informando sobre o andar em que se encontram, facilitam a autonomia das pessoas. A sinalização visual deve seguir um padrão internacional de fácil reconhecimento, conforme indicado na ABNT 9050. Para uma melhor utilização por parte de pessoas com deficiência visual, sugere-se o estabelecimento de um padrão e/ou layout para posicionamento dos equipamentos no ambiente. Saboneteiras, lixeiras, papel toalha, etc. São indicadas também outras adequações para o acesso das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, tais como portas largas nos reservados e área de giro para cadeiras de rodas em seu interior. Em locais de reunião, as informações apresentadas visualmente devem ser oferecidas a todos os presentes, sejam eles pessoas com deficiência visual ou não. Exemplo:
acesso às informações apresentadas em vídeo e ou data show. A adequação com o piso tátil ou outro tipo de elemento fornece informações de direção e alerta e favorece a autonomia e a segurança na locomoção. É indicada a colocação de piso tátil de alerta ao redor dos telefones públicos, relógios de ponto e outros equipamentos do tipo utilitário para os funcionários com deficiência visual. Citação: o ambiente de trabalho acessível demonstra que o empregador tem maior respeito pelas pessoas com deficiência. Cássio, fazendo uso dos recursos disponíveis no elevador. Pasta 8. Empregabilidade, mitos e verdades. Mitos. Os profissionais com deficiência visual realizam muito melhor as tarefas em locais escuros. Todas as pessoas com deficiência visual são bons massagistas porque têm uma sensibilidade tátil mais aguçada. As pessoas com deficiência visual têm percepção auditiva mais apurada para desempenhar a função de telefonista e ou telemarketing. As pessoas com deficiência visual têm um maior rendimento no trabalho. Para utilizar o computador, as pessoas com deficiência visual precisam de um teclado em braille. As pessoas com baixa visão ou cegueira necessitam de auxílio toda vez que forem se locomover dentro da empresa. Verdades. A deficiência não está vinculada ao potencial, habilidade, escolaridade e ou qualificação profissional. Portanto, devem ser admitidos para as funções de acordo com a sua competência. Quando possuem conhecimento em informática, as pessoas com deficiência visual podem utilizar com facilidade o teclado convencional. Com orientação adequada, a pessoa com deficiência visual apresenta facilidade para se locomover. Nos primeiros dias, necessitará de auxílio para se familiarizar com o local de trabalho e outros ambientes de uso comum da empresa. As percepções tátil e auditiva da pessoa com deficiência visual não são extraordinárias, mas geralmente são mais desenvolvidas pela utilização constante. Pasta 9. Sugestões de como auxiliar a pessoa com deficiência visual. É comum as pessoas ficarem confusas quando encontram alguém com deficiência visual, mas esse desconforto diante do diferente poderá desaparecer por meio da convivência com essa pessoa. Para facilitar a socialização, algumas sugestões podem ser seguidas, tais como: 1. Quando você andar com uma pessoa cega ou de baixa visão ao seu lado, deixe que ela segure em seu braço. Não a empurre, pois, pelo movimento de seu corpo, ela saberá o que fazer. 2. Durante a refeição, pergunte se ela necessita de auxílio para cortar a carne ou para adoçar o café e informe-a sobre a disposição dos alimentos no prato. 3. Quando a pessoa com deficiência visual estiver sozinha, identifique-se sempre ao aproximar-se dela. Nunca empregue brincadeiras como "adivinhe quem é". 4. Na orientação para se sentar, coloque a mão da pessoa com deficiência visual sobre o encosto e ou braço da cadeira e ela será capaz de sentar-se facilmente. 5. Quando observar aspectos inadequados relativos à sua aparência, não tenha receio em avisá-la discretamente a respeito de sua roupa. Por exemplo, meias trocadas, roupa pelo avesso, zíper aberto, etc. 6. Na convivência com uma pessoa com deficiência visual, nunca deixe uma porta entreaberta. Mantenha, sempre que possível, as portas totalmente abertas ou completamente fechadas. 7. Conserve os corredores livres, evitando vasos de plantas, cinzeiros e outros elementos de decoração que podem se tornar obstáculos no espaço. Quando impossibilitado de retirá-los, comunique à pessoa com deficiência visual sobre a presença desses objetos e eventuais mudanças de lugar. 8. Se você for orientá-la sobre direções a serem seguidas, faça-o de modo bem claro.
Use os termos direita ou esquerda, em frente ou para trás. Nunca use termos como ali, lá, etc. 9. Se o lugar for desconhecido para a pessoa com deficiência visual, muito discretamente diga-lhe onde as coisas estão distribuídas no ambiente e quem são as pessoas presentes. 10. Ao apresentar alguém, faça com que a pessoa com deficiência visual fique de frente para o apresentado, impedindo que ela estenda a mão em outra direção. 11. Ao conversar, dirija-se diretamente a ela e fale sempre em tom moderado. Utilize sem constrangimentos os termos ver e cego. 12. Quando você se afastar da pessoa cega, avise-a para que ela não fique falando sozinha. 13. Se você adora cães e não resistir à tentação de acariciar um cão-guia, lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade de guiar seu dono. O cão nunca deve ser distraído do seu dever: guiar uma pessoa cega. 14. Por mais prazeroso que possa parecer, devemos evitar qualquer ação que possa desviar a atenção do cão-guia, pois este garante a segurança do seu dono durante o trajeto. No momento oportuno, a pessoa com deficiência visual permitirá a socialização dos colegas do ambiente de trabalho com o animal. 15. Não se preocupe quanto ao espaço, alimentação e outras necessidades do cão no ambiente de trabalho. A pessoa com deficiência visual saberá elaborar uma programação específica para atender à rotina do animal. 16. Ao orientar uma pessoa com deficiência visual a fazer uso do banheiro, informe a localização dos sanitários, como também a disposição do rolo de papel higiênico, do cesto, do lavatório e do papel toalha. Nas primeiras vezes, a acompanhe até o lavatório, apenas para facilitar. Se o acompanhante for do sexo oposto, procure por alguém do mesmo sexo que possa ajudar. Se isso não for possível, haja com naturalidade, pois a pessoa com deficiência procurará agir assim também. 17. Com relação à bengala longa e ao cão-guia, devemos sempre lembrar que eles são recursos para a locomoção das pessoas com deficiência visual. Portanto, evite tocá-los sem a prévia autorização de seu dono. 18. Devemos evitar a retirada da bengala longa do lugar onde a pessoa com deficiência a posiciona no momento em que não está caminhando. Jamais a esconda ou a descaracterize, utilizando-a para apontar ou mexer com outras pessoas. 19. A segurança na locomoção da pessoa com deficiência visual depende do uso eficiente das técnicas com o cão-guia e com a bengala. Por isso, evite brincadeiras que possam distrair a atenção dessa pessoa. Pasta 10. Sites importantes: www.abnt.org.br, soletrando www.abnt.org.br, Associação Brasileira de Normas Técnicas. www.fundacaldorina.org.br, soletrando www.fundacaldorina.org.br, Fundação Dorina Nouil para cegos. www.esa.socdeve/ENABLE, Organização das Nações Unidas, ONU. www.ilo.org ou www.ilo.org.
www.oitbrasil.org.br, soletrando www.ilo.org ou www.oitbrasil.org.br. Organização Internacional do Trabalho, OIT. www.mte.gov.br, soletrando www.mte.gov.br. Ministério do Trabalho e Emprego. www.mpt.gov.br, Ministério Público do Trabalho. www.mj.gov.br, soletrando www.mj.gov.br. Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, CORDE. www.mj.gov.br, soletrando www.mj.gov.br. Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, SICORD. www.mj.gov.br, soletrando www.mj.gov.br. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, CONADE. www.ampid.org.br, soletrando www.ampid.org.br. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. www.ethos.org.br. Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. www.iris.org.br, soletrando www.iris.org.br. Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social, IRIS. www.micropower.com.br, soletrando www.micropower.com.br. Micropower Tecnologia e em Educação e Negócios. www.freedomscientific.com. Freedom Scientific. http://normais.nce.ufrj.br/normal dosvox/normal download.htm, soletrando http://intevocx.nce.ufrj.br/normal dosvox/normal downnload.htm,
HTM. DOSVox. Pasta 11. Bibliografia. Amiralian, MLTM. Ponto e vírgula. Felipe, MCGC. Ponto e vírgula. Lima, EC, ETAL. Deficiência visual e tecnologia. Uma reflexão. Em inglês, Technology Meets Surgery International. São Paulo, 18 e 19 de julho de 2005. Book of Abstracts, Poli, USP, 2005, página 9. Defende, Edson Luiz. Ponto e vírgula. Lima, Eliana Cunha. Ponto e vírgula. Lobo, Rita Helena Costa. Perdi a visão. E agora? São Paulo, Fundação Dorina Nuil para Cegos, 2008, 45p. Dutra, Joel Souza. Competências. Conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo, Atlas, 2004, 206p. 206 páginas. Drucker, Peter. Desafios da Gestão para o Século XXI. Lisboa, Civilização, 2000. Fonseca, Ricardo Tadeu Marques. Trabalho e Emprego. IN, Rezende, Ana Paula Crozara. Ponto e vírgula. Vital, Flávia Maria de Paiva. Entre parênteses, orgs. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência comentada. Brasília, CORD, 2008, página 92 e 93. Gugel, Maria Aparecida. Pessoas com Deficiências e o Direito ao Concurso Público. Editora da UCG, 2006, 228 páginas. Ou 228p. Jaime, Luciola Rodrigues. Ponto e vírgula. Carmo, José Carlos. A inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. O resgate de um direito de cidadania. São Paulo, Editora dos Autores, 2005, 204 páginas, ou 204p. Lima, Eliana Cunha. Ponto e vírgula. Nacife, Maria Cristina Martins. Ponto e vírgula. Felipe, Maria Cristina Godoy Cruz. Convivendo com a baixa visão, da criança à pessoa idosa. São Paulo, Fundação Dorina Nuil para Cegos, 2008, 48 páginas, ou 48p. Pasta 12. Sobre as autoras. Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. Enfermeira pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Coordenadora do Programa de Reabilitação da Fundação Dorina Nuil para Cegos. Maria Cecília Lara Toledo. Professora especializada em Orientação e Mobilidade pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento. FMUSP. Membro oficial da Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de São Paulo, CPA. Professora de Orientação e Mobilidade do Setor de Atendimento Especializado da Fundação Dorina Nuil para Cegos. Maria Cristina Godoy Cruz Felipe. Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pedagoga especializada em Deficiência Visual. Coordenadora da Comissão de Prevenção da Cegueira da União Latino-Americana de Ciegos,
na gestão 2000 a 2008. Gerente de atendimento especializado da Fundação Dorina Noil para cegos. Tânia Maria Aguiar Jung, psicóloga da Universidade Metodista de São Paulo, especialista em gestão de pessoas pelo Centro Universitário Unianhanguera e em responsabilidade social e terceiro setor pela Fundação Instituto de Administração, FEA/USP. Responsável pela área de empregabilidade da Fundação Dorina Noil para cegos. Pasta 13. Crédito final. Fim do livro. Deficiência visual e o mundo do trabalho. Mitos e verdades. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Francisco Ramos, no mês de janeiro de 2010. Nome do livro: Deficiência Visual e o Mundo do Trabalho. Mitos e Verdades. Autores: Tânia Mara Aguiar Jung, Márcia Regina Kretzer, Maria Cecília Lara de Toledo, Maria Cristina Godoy Cruz Felipe. Copyright Fundação Dorina Noil para cegos. Título original: Deficiência Visual e o Mundo do Trabalho. Mitos e Verdades. Editora: Fundação Dorina Noil para cegos. Cidade de São Paulo, ano 2009. Editado por André Roble.